Ela assumiu o emprego de babá da colega de quarto e se apaixonou pelo pai da criança. Um milionário. Ela assumiu o trabalho de babá de sua amiga e começou a gostar do pai da criança, que era muito rico. Maya estava no chão de seu apartamento costurando com uma agulha a alça rasgada de sua velha bolsa de lona. Apenas alguns itens simples de comida estavam espalhados no tapete ao redor dela. Ela contou seu dinheiro novamente e em seguida colocou as moedas em um pote rotulado como contas. Seu telefone vibrou. Era Brooke. Maya, eu não consigo respirar direito. Acho que preciso ir para a clínica de emergência. A voz de Brooke estava rouca e trêmula. Maya sentou-se rapidamente com o coração acelerado. Espere o quê? Você está sozinha. Precisa de ajuda médica. Não, eu vou ficar bem. Mas por favor, você pode ficar no meu lugar como babá. É só por um curto período. O nome da menina é Ava. O pai dela é rígido, mas Maya, eu realmente preciso muito da sua ajuda. Maya não parou para pensar. Mande-me o endereço, estou indo agora. Ela pegou a bolsa, vestiu um suéter, prendeu o cabelo claro em um coque e saiu para a noite escura. A dor nas costas do trabalho no restaurante ainda estava lá, mas ela mal a sentia. A viagem pela cidade a levou a uma área rica que ela só tinha visto em filmes, com portões chiques, arbustos em forma e casas com títulos especiais, não apenas números. Quando o táxi parou na casa dos Kane, Maya ficou surpresa. Um portão de metal muito grande estava à sua frente, protegendo uma enorme casa de pedra cinza, com janelas altas. Estava silenciosa, muito limpa, quase impecável demais. Ela apertou o botão de comunicação. Olá, sou a Maya. Estou aqui para a Ava por causa da Brooke. Uma resposta soou. O portão se abriu lentamente sem que ninguém falasse. Maya entrou segurando a bolsa firmemente. Ela subiu o longo caminho com o coração acelerado, não por preocupação, mas pela sensação estranha de estar ali. Nunca antes ela tinha visto algo tão grande e bonito. Mas em vez de admiração, ela sentiu outra coisa minúscula, passageira, como uma pessoa que está apenas visitando a história do sonho de outra. Na porta principal, uma senhora de uniforme preto abriu-a de forma muito organizada. Venha comigo. Lá dentro estava muito silencioso. Sem músicas, sem alegria, apenas mármore brilhante, lustres enormes e seus próprios passos leves fazendo barulho. Quadros olhavam das paredes. Tudo cheirava um pouco a limão e a algo muito limpo. Elas pararam em um quarto com duas portas, preenchido com a luz quente do sol do fim da tarde. Era uma biblioteca grande e silenciosa. No chão, perto da janela, estava sentada uma menina pequena com cabelo escuro e encaracolado. Ela estava curvada sobre um livro de colorir suas mãozinhas, segurando firmemente um lápis de cera roxo. Um colar de prata brilhava em seu pescoço. Ava, disse a senhora claramente. Esta é a Maya. Ela vai ficar com você por um curto período. Ava não levantou a cabeça. A senhora saiu sem dizer mais nada. Maya se aproximou lentamente, se agachando a uma pequena distância. Olá, Ava. Sou a Maya. Brooke é minha amiga. Ela se sentiu mal hoje, então estou aqui em vez dela. Espero que esteja tudo bem. Ava permaneceu em silêncio, colorindo com força e rapidez. Maya sentou-se com as pernas cruzadas, tomando cuidado para não incomodá-la. Eu trouxe alguns livros, alguns de que gostava quando tinha o seu tamanho. Ainda sem resposta. Maya olhou para o papel. Ava havia desenhado um castelo muito alto, mas em cinza escuro e roxo forte. Sem sol brilhante, sem entrada, sem felicidade. Eu conheço uma história sobre um castelo assim. Maya disse suavemente. Era enorme e frio, sem sons alegres, sem músicas. Apenas uma menina sozinha que tinha parado de falar, não porque fosse incapaz, mas porque seu eu interior havia silenciado. O lápis de cera parou. Mas chegou um dia em que uma pessoa veio. Ela também não falava muito. Apenas se sentou perto dela sem exigir sorrisos, apenas presente. E lentamente os sentimentos dela começaram a fazer sons novamente. Ava olhou para cima por um segundo rápido. Seus olhos, que pareciam muito mais velhos do que os seus 5 anos, encontraram os de Maya e depois se desviaram. Ela puxou suavemente o colar. Continuação.
Ela assumiu o emprego de babá da colega de quarto. Antes que Maya pudesse falar mais, uma voz preencheu o quarto abruptamente. A senhora realmente acredita que contos de fadas podem substituir médicos especializados? Maya se virou rapidamente. Um homem alto, calmo, vestido de azul escuro estava na porta. Seu rosto não demonstrava sentimentos. A presença dele fez o cômodo parecer muito sério e frio. Maya começou. Eu estava apenas tentando ajudá-la a se sentir menos sozinha. Ele avançou com as mãos nos bolsos. Você não é a primeira a tentar isso, nem será a última. Mas Ava não reage a encenações. Maya se endireitou. Não era encenação, era carinho. Os olhos dele baixaram para Ava. A menina estava olhando para Maya, agora seu lápis de cera imóvel. Ele desviou o olhar. Mantenha-a bem. Nada mais é importante. E ele se virou, saindo do campo de visão pelo corredor. Maya soltou o ar lentamente e sentou-se novamente ao lado de Ava. A menina colocou a mão na caixa de lápis de cera e entregou a Maya a ferramenta roxa de colorir. Maya voltou no dia seguinte e no dia subsequente. Brooke havia dito a ela que a família Carney trocava de cuidadores frequentemente como o clima, mas Maya nunca questionou isso. Ela apenas chegava no horário, dava um sorriso e sentava-se no tapete ao lado de Ava, com uma história ou uma atividade calma. Ela não a forçava a falar. Ela não perguntava a Ava sobre a mãe, suas aulas, ou o sentimento de tristeza que permanecia em seu olhar como uma mancha escura constante. Ela apenas lia livros, às vezes usando vozes engraçadas, e desenhava animais desajeitados que faziam a boca de Ava se mover suavemente em alegria. A conexão delas cresceu, não com palavras faladas, mas através de momentos calmos e compartilhados. Quando Maya viu Ava olhando para uma borboleta lá fora, ela fez uma de papel dobrado e a colocou no livro de colorir de Ava. No dia seguinte, Ava havia criado mais duas e as colocado na bolsa de Maya. Às vezes elas jogavam um jogo inventado e gentil, onde Maya agia como uma princesa muito desastrada que caía sobre os próprios pés e esquecia como agir como realeza. O corpo de Ava tremia com alegria silenciosa. E uma vez, apenas uma vez, ela soltou uma risada alta e pequena, um ruído suave e rápido, que fez Maya parar, seus sentimentos crescendo, com uma emoção doce demais para descrever. Sem ela saber, Jackson Kane observava frequentemente do corredor, nunca entrando, nunca falando, apenas olhando. Ele viu como Ava reagia a Maya de maneiras que ela não fazia há muitos meses. Não desde a clínica, não desde o enterro, não desde que sua vida havia se transformado em um lugar de sons quietos e portões demasiadamente fechados. Maya nunca via o homem no escuro. Seu foco estava sempre em Ava. Ela apertava os cadarços, limpava as mãozinhas e esperava calmamente quando Ava levava tempo para responder a uma pergunta. Ela nunca parecia cansada, nunca parecia querer estar em outro lugar. Certa noite, depois que Ava adormeceu na cadeira com a cabeça no colo de Maya, Maya a levou cuidadosamente para a cama com a ajuda da funcionária da casa. Ela ficou um momento observando a criança dormir calmamente sob a pequena luz e então se preparou para ir. Ao passar pela biblioteca escura, a caminho da saída, ela viu alguém lá dentro. Jackson estava sentado sozinho em uma poltrona macia com uma bebida na mão. Em seu colo havia uma foto emoldurada de uma mulher com traços faciais gentis e olhos bondosos, claramente a mãe de Ava. Seu olhar não era de choro, mas de alguém reprimindo anos de tristeza. Maya parou sem saber se deveria sair em silêncio ou falar. Antes que ela decidisse, ele levantou os olhos. Não precisa andar em silêncio, disse ele com a voz mais áspera do que o normal. Ela dorme bem quando se sente segura. Maya se aproximou, mas não demais. Ela é uma criança pequena muito boa. Ele assentiu lentamente com os olhos fixos na foto. Ela sempre ria. Ela tinha a alegria da mãe. Depois ela parou. Houve silêncio.
Então ele olhou diretamente para Maya. Você não parece assustada com esta casa ou comigo. A maioria das pessoas fica. Maya olhou para ele sem se mover. Eu cresci onde havia portas fechadas e comandos demais. Lares infantis não são tão diferentes de casas enormes. As sobrancelhas dele subiram um pouco. E não, ela disse com a voz mais suave. Não tenho medo do Senhor. Por que não? Ele perguntou. Todos os outros veem um homem distante e triste que perdeu a esposa agarrado ao seu passado. Maya olhou para o rosto dele por um longo tempo, depois falou francamente. Eu vejo um pai que está se esforçando mesmo que ninguém mais acredite que ele esteja. Por um breve momento, ele permaneceu imóvel. Em seguida, Jackson suavemente virou o porta-retrato para baixo na pequena mesa, como se estivesse deixando os velhos tempos irem. Foi um pequeno ato mal percebido. Maya abriu a geladeira um dia e a viu quase vazia. Sem bebida branca, sem comida fresca, apenas um único pote de azeitonas e um pedaço de queijo caro que Ava não comeria. Ava estava observando silenciosamente de seu lugar habitual no tapete. Não tem mais leite, ela disse em voz baixa. Maya se abaixou ao lado dela. Você quer um pouco para seus flocos de café da manhã amanhã? Ava assentiu, segurando seu coelho de pelúcia um pouco mais firmemente. Tudo bem. Maya sorriu. Então nós vamos resolver isso. Ela rapidamente escreveu uma pequena mensagem em um papel adesivo de sua bolsa. Saí para buscar mantimentos volta em 20 e saiu silenciosamente pela saída lateral. A pequena loja próxima ficava a apenas 10 minutos a pé. Maya comprou meio litro de leite integral, uma pequena caixa de frutas vermelhas e algumas barras crocantes que Ava gostava. Ela não pensou duas vezes antes de usar seu próprio dinheiro. Não se tratava de quem deveria pagar. Tratava-se de uma criança pequena que precisava de comida matinal. Quando ela voltou, a funcionária da casa já tinha visto o papel e parecia um pouco aborrecida. Maya pediu desculpas e colocou silenciosamente os itens no refrigerador. Ninguém agradeceu. Ninguém sequer pediu uma explicação. Naquela noite, depois que ela leu para Ava dormir e recolheu seus pertences para ir, ela encontrou um pequeno pacote de papel branco colocado debaixo de sua bolsa. Dentro estava a quantia exata que ela tinha usado na loja, cada moeda, e uma breve mensagem em caligrafia caprichada. Este é o dinheiro de volta, mas devo-lhe mais do que dinheiro. Obrigado. Sem título, sem assinatura, mas ela entendeu que era de Jackson. Na manhã seguinte, Maya chegou e encontrou Ava quase tremendo de alegria. Papai disse que temos um presente, ela disse suavemente, puxando a mão de Maya rapidamente. O presente estava no lado mais afastado da casa, onde uma sala de sol antes não utilizada havia mudado quase em uma noite. As velhas cadeiras empoeiradas e as cortinas esquecidas tinham sumido. Em vez disso, havia um pequeno castelo interno com torres, luzes brilhantes e almofadas macias como nuvens. De um lado havia um local de leitura calmo com esteiras quentes e uma caixa de livros de histórias mágicas. Do outro, uma área para brincar de fantasia com pequenas coroas e mantos de tecido suave. Toda a área cheirava a flores roxas e tinta fresca. Maya olhou surpresa. Que lugar é este? Ava sorriu amplamente. É o nosso forte. Papai fez para nós. Mais tarde naquele dia, enquanto Maya ajudava Ava a vestir uma capa brilhante, ela se lembrou de uma conversa da semana anterior, quando ela tinha dito suavemente durante o chá que Ava tinha sido ridicularizada em uma sessão de brincadeiras porque não tinha mãe. Maya tinha falado gentilmente, não para causar alvoroço, mas como algo que ela esperava que Ava pudesse superar. Ela nunca pensou que algo aconteceria por causa disso. No entanto, agora estava aqui um lugar, um ponto seguro, que dizia a Ava que ela não estava perdendo nada, que a felicidade ainda podia ser criada, que maravilhas ainda podiam ser feitas. Maya viu Jackson parado perto da porta olhando para elas. O senhor fez isso? Ela perguntou com admiração na voz.
Ele moveu a cabeça uma vez. Ela precisava de um lugar onde ela é a personagem principal, não a criança que está incompleta. Maya sentiu um nó na garganta. É lindo. Ele olhou para Ava girando em seu manto, suas risadas suaves ecoando no cômodo alto. Então ele disse quase suave demais para ela ouvir. Ela só começou a confiar em contos novamente por sua causa. Maya olhou nos olhos dele. Pela primeira vez ela viu não apenas o empresário distante e cauteloso, mas um homem que se lembrava de como se importar e estava aprendendo a expressá-lo mais uma vez. Começou com uma tosse, apenas uma pequena, mas ela continuou. Ava parecia pálida durante a leitura. A cabeça pesada no braço de Maya, a fala mais lenta do que o normal. Quando Maya a colocou para dormir naquela noite, a menina estava muito quente devido à febre. Maya avisou a funcionária da casa, mas a senhora apenas encolheu os ombros. O Sr. Kane quer chamar o médico pela manhã. Ele não gosta de ser incomodado no meio da noite. Maya ficou chocada. Ela tem 6 anos. Ela está com febre muito alta. A funcionária apertou a boca. A senhora não é da família. É melhor não ultrapassar seus limites. Mas Maya o fez. Ela colocou um pano frio na cabeça de Ava, ajudou-a a beber água lentamente e sentou-se ao lado dela a noite toda. Ela cantou canções de ninar suaves, assim como sua própria cuidadora no lar infantil fez quando ela estava sozinha. Ela esfregou gentilmente as costas de Ava quando ela chorou suavemente em seu sono e leu contos mágicos em voz baixa, mesmo quando sua voz ficou fraca de tanto cansaço. Maya não viu o tempo passar. Ela só viu a criança delicada e facilmente ferida segurando seu coelho e chamando suavemente por sua mãe em sonhos quentes. A luz da manhã estava apenas surgindo quando Jackson as encontrou. Ele tinha sido avisado pelos funcionários noturnos, mas ninguém pensou que ele veria isto. Maya, encolhida ao lado de sua filha no chão, enrolada em um cobertor, sua mão colocada com segurança sobre a de Ava. Os olhos dela estavam semicerrados, o rosto pálido pela falta de sono, mas seu corpo estava firme e tranquilo. Ele não falou imediatamente, apenas olhou para elas no brilho suave da manhã, sua filha respirando mais facilmente, sua febre reduzida. O quarto estava repleto de um conforto calmo que ele não sentia há muito tempo. Maya se moveu e olhou para cima. Ela está melhorando, ela disse suavemente. A febre dela cedeu por volta das 4. Ele assentiu. Eu lhe agradeço. Ela se levantou lentamente tentando recolher seus pertences. Eu sei que fiquei além do meu horário de trabalho. Eu não podia deixá-la daquele jeito. Jackson foi até a janela, o sol mostrando as linhas de cansaço em seu rosto. Você fez o que nenhuma outra pessoa nesta casa teria feito. Maya parou. Porque era a escolha certa. Ele se virou para ela, depois fez um sinal para que ela se aproximasse. Caminhe comigo. Ela hesitou, mas o seguiu andando atrás dele pelos corredores silenciosos. Eles saíram para a área coberta dos fundos onde o sol da manhã coloria a grama em ouro suave. Um vento suave movia os arbustos. Estava calmo. Jackson apoiou o peso na cerca. Você me faz lembrar da minha esposa. Maya pareceu surpresa. Não era o que eu pensava. Ela era quieta como você, muito carinhosa. Ela costumava dizer que as crianças não se lembram do que você lhes dá, apenas de como você as fez se sentir seguras. Maya parou ao lado dele na cerca. Ela parece incrível. E era. Perdê-la. Ele exalou como se estivesse liberando anos que ele não tinha se permitido lamentar. Foi como perder o guia para o meu próprio caminho na vida. Eu continuei trabalhando, ganhando mais, obtendo mais, mas não consegui consertar o que estava quebrado. Ele olhou para ela rapidamente. Então fiquei com medo de que Ava crescesse conhecendo apenas ajudantes contratados e silêncio, que ela nunca sentisse o que o carinho de uma mãe poderia ser. Maya engoliu em seco seu peito apertado. Eu não sou a mãe dela. Não, ele disse gentilmente. Mas você lhe deu algo que eu não podia. Conforto, alegria, um sentimento de ser notada.
Eles ficaram em silêncio por um momento, a brisa puxando suavemente o cabelo de Maia. Então, lentamente, a voz dele se tornou suave. Eu nunca pensei que meu coração pudesse sentir algo novamente. Ela se virou para ele. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Até esta noite. A área ao redor dele se acalmou. Sem grandes palavras, sem emoções fortes, apenas o fato profundo e honesto de duas pessoas que se encontraram. Não através do amor doce, mas através da dor da afeição perdida e da maravilha do amor encontrado novamente. Os dias seguintes foram diferentes de tudo que Maia tinha conhecido. A grande casa, antes fria e grandiosa, tinha se transformado em algo mais parecido com um lugar de família. Ava se deu bem com o cuidado calmo e constante de Maia. Ela ria mais, dormia mais profundamente e desenhava imagens em tons brilhantes e felizes. Um dia, um desenho a lápis de cera foi colado na geladeira. Ele mostrava 3 pessoas simples, uma alta com cabelo escuro, uma menina pequena com cabelo cacheado e uma senhora com uma roupa amarela. Acima deles um sol brilhante e as palavras "Eu, papai" e Senhorita Maia no espaço verde. Naquele domingo, eles visitaram o parque exatamente como o desenho mostrava. Uma semana depois, Jackson veio até ela com um pedido. Haverá uma grande festa de caridade aqui neste sábado, disse ele com a voz um pouco incerta. Você consideraria vir não como a funcionária, mas como minha convidada? Maia hesitou. Eu não tenho nada para vestir. Eu resolvi isso, ele disse suavemente. Quando chegou a hora, um vestido azul escuro estava em seu quarto. Simples, marcante e perfeito para ela. Maia passou a mão sobre o tecido surpresa. Fazia muito tempo que alguém achava que ela deveria ter algo bonito. Ela entrou no salão de baile naquela noite com charme calmo. Jackson permaneceu perto com a mão leve em suas costas. Ele a apresentou como uma amiga próxima, sua voz orgulhosa não envergonhada. Mas Maia podia sentir as pessoas observando. Ela é a ajudante, não é? Uma senhora disse suavemente atrás de uma taça levantada. A criança do lar, correto? Disse outra com um sorriso pequeno e astuto. Francamente é fofo. Ele acredita que está salvando-a. Ela provavelmente pensa que será a próxima Sra. Kane. Maia permaneceu calma, mas suas mãos tremeram um pouco quando ela saiu. Ela encontrou o banheiro, trancou a entrada e pressionou as mãos contra a pia. Sua imagem no espelho olhou de volta fraca demais para aquele lugar de joias e sorrisos brilhantes. Ela desejou ir embora, mas em vez disso, enxugou os olhos, respirou fundo e saiu para a varanda. O vento noturno estava fresco. Ela ficou no escuro, seu coração ainda batendo rápido lá dentro. Jackson a encontrou pouco tempo depois. Você está aqui? Ele disse então, vendo a preocupação em seu rosto. O que está errado? Maia não se virou. Ele ficou em silêncio por um momento. Então sua voz se tornou séria, não gentil, mas protetora. Eles não a conhecem, e sinceramente eu não me importo com o que eles acreditam. Ela finalmente olhou para ele. Eles acham que eu não me encaixo aqui. Ela disse, sua voz quase quebrando. Ele se aproximou. Maia, você se encaixa mais do que qualquer pessoa aqui esta noite, porque enquanto eles se importam com a aparência das coisas, você se importa com os outros. Você devolveu o rosto feliz à minha menina. Você me devolveu meu espírito. Ele parou, a voz suave, mas forte. Deixe-os falar baixo. Eu a trouxe aqui porque você deve estar conosco. Ela piscou as lágrimas, quase começando novamente, mas desta vez não por estar chateada, mas por um sentimento diferente. Ele ofereceu a mão. Dance comigo. E pela primeira vez naquela noite, ela não se sentiu sem importância. Maia estava na sala principal, onde a luz uma vez brilhava de lustres de vidro e pisos limpos. Agora estava escura e fria, tão limpa quanto uma sala de advocacia.
O sol do fim do dia entrava pelas janelas altas brilhante e severo. Formas escuras se espalhavam pelas paredes como juízes silenciosos. Ela estava sozinha no meio. Ninguém tinha dito a palavra ladrão, mas estava por toda parte em seus olhares, nas bocas firmes dos funcionários, na maneira rígida como a governanta principal segurava uma lista de papel. Ela não tinha levado nada. Ela sabia disso, mas os fatos reais pareciam menos importantes do que o que as pessoas adivinhavam em uma casa onde o status rico precisava de ações impecáveis e novas pessoas nunca eram totalmente acreditadas. Sua voz estava calma, mas tremeu um pouco. Eu nunca sequer entrei no quarto com as joias da Sra. Kane. Eu não tenho ideia do que foi removido. Silêncio. Ela se virou para as pessoas com quem havia trabalhado por muitas semanas, o chefe, que ela uma vez ajudou com sacolas de comida à faxineira que lhe havia pedido dicas sobre a leitura de livros de seu filho. O homem que a servia, que antes sorria quando ela amarrava os cadarços de Ava em um nó elegante. Agora eles olhavam através dela para além dela, como se ela não estivesse realmente ali. Seus olhos finalmente viram Jackson parado perto da lareira. Suas roupas azul escuras caíam perfeitamente como sempre, mas seus ombros pareciam mais pesados do que o normal. Suas mãos estavam cerradas firmemente ao lado do corpo. Ele não olhou em seus olhos. Jackson, ela disse suavemente, quase implorando. Diga a eles que você sabe que eu não faria isso. Por um longo e doloroso momento ele não disse nada, mas Maya observou o músculo de seu rosto se mover. Seus olhos olharam rapidamente para ela, depois para a Ava, e então para o chão. Seu peito se elevou com um ar que ele não conseguia soltar. Ela viu então. Não maldade nem mesmo descrença, mas medo. Ele estava com medo de estar incorreto, de parecer bobo na frente de seus empregados, do que significava acreditar em alguém que havia começado sem nada. E isso era pior do que a raiva. Aquilo era a quebra de confiança misturada com a falta de coragem. O silêncio pesou sobre ela como um grande movimento da água. Ela piscou, tentando respirar, tentando manter a postura. Eu entendi. Ela disse suavemente, a voz embargada. Com dedos trêmulos, ela enfiou a mão no bolso do casaco e tirou o pequeno relógio que Ava lhe havia dado. Uma pulseira de cavalo mágico de plástico com o brilho já desbotado nas laterais. Havia sido um presente de uma jovem para outra, mesmo que tivessem muitos anos entre elas, um sinal de fazer parte de algo. Ela a abriu lentamente e a colocou sobre a mesa ao lado dela como um pensamento precioso demais para levar embora. Eu sinto muito, ela disse, sua voz mais firme agora. Não porque eu fiz algo errado, mas porque pensei ter encontrado um lugar para ficar aqui. E com isso ela se virou e caminhou em direção à saída. Seus passos eram lentos, cuidadosos, graciosos, da maneira que só uma pessoa completamente destroçada podia ser. O silêncio se quebrou quando ela ouviu um grito alto atrás dela. Maya! Passos pequenos correram rapidamente até ela. Ela mal teve tempo de se virar antes que Ava se jogasse em seu abraço, chorando sem parar. Você não pode ir embora. Você não pode ir embora. A menina chorava alto, os braços apertados no pescoço de Maya. Você não pegou nada. Você é a pessoa mais gentil do mundo inteiro. Maya se abaixou, abraçando-a apertado. Suas lágrimas molharam o cabelo cacheado de Ava, e por um segundo, o mundo se tornou pequeno ao conforto de uma criança que via os fatos quando os adultos não viam. Eu sei que você confia em mim, querida, ela disse suavemente. E isso é tudo o que importa. Atrás dela, sons de passos vieram novamente. Jackson tinha entrado totalmente na sala agora. Ele parou a uma pequena distância, o rosto pálido, as mãos tremendo um pouco. Ava se virou para ele, raiva e tristeza profunda, transparecendo em todas as partes dela. Por que você não fala, pai? Ela gritou. Por que você está apenas parado? Ela é a nossa Maya. A boca dele se abriu, e por um momento apenas um Maya pensou que ele finalmente falaria. Mas então ele olhou para baixo.
Ele desviou os olhos e não disse palavra alguma. O rosto de Ava se entristeceu. Por que você não a defende? A mão de Jackson se apertou em um punho cerrado ao lado do corpo. Seus olhos pareciam úmidos com lágrimas não derramadas, mas ainda assim, nenhuma palavra saiu. Maya beijou a testa de Ava. Seja corajosa, mantenha-se feliz e sempre confie em seu eu interior. Não importa o que as pessoas digam. Então, como se estivesse tirando sua própria essência de seu corpo, ela gentilmente libertou os braços de Ava de seu pescoço. A menina caiu no chão chorando forte enquanto Maya se levantava e se afastava. Suas costas retas, seu rosto molhado, suas mãos apertadas firmemente em torno do vazio. Os empregados observavam em silêncio. Ninguém se mexeu. Na beira da porta, Maya parou. Ela virou a cabeça um pouco o suficiente para olhar para Jackson. Ele não tinha se movido, mas seus olhos estavam nela agora e estavam cheios de culpa, mágoa, tristeza. Mas era tarde demais. Ela a sentiu uma vez uma despedida não de raiva, mas de compreensão. Então ela abriu a porta e saiu para o escuro. Lá fora, o vento frio parecia a verdade nua e crua. Foi rápido, agudo, mas puro. Ela puxou o casaco mais para perto de si e desceu as grandes escadas uma a uma, a pedra fazendo barulho sob seus sapatos. Pot. Ela havia esperado que o amor pudesse unir diferentes níveis sociais, tristeza e mágoa. Mas agora, ela aprendeu que o amor sem coragem é simplesmente silêncio. O silêncio nunca manteve ninguém seguro. 1 mês havia se passado desde que Maya deixou a vida de Jackson Kane. Durante esse tempo, a grande casa voltou a ser silenciosa, mas já não parecia elegante. Parecia vazia como um grande teatro depois que o espetáculo havia terminado. Os sons alegres de Ava, antes altos nos cômodos, tinham se transformado em conversas suaves. Ela ainda sorria, ainda brincava, mas uma parte dela havia se fechado silenciosamente. Jackson viu isso. Ele via toda vez que ela se sentava calmamente perto da área de brincadeiras do castelo, agora ficando empoeirada. Toda vez que ela olhava para seus desenhos, depois os colocava de lado. Toda vez que ela dizia suavemente, Senhorita Maya, enquanto dormia. Ele viu também que não conseguia mais olhar para si mesmo sem ver o homem que deixou bons sentimentos saírem de sua casa. Durante o último mês, Jackson colocou toda a sua energia no trabalho, conversas, prazos, ideias de crescimento. Seu negócio ficou maior, mas seu espírito ficou menor. Porque nada trazia Maya para casa. Pau. E tarde da noite, no silêncio de seu escritório, sentimentos ruins entravam como o oceano. Eu não a mantive segura. Eu os deixei questioná-la. Eu a questionei. Com o tempo, o sentimento ruim era muito forte. Ele contratou um investigador particular não para localizar Maya, mas para saber o que realmente aconteceu. Chegou em uma simples pasta de papel pardo. O colar perdido tinha sido vendido em uma cidade próxima usando um nome falso. A pessoa que o fez era uma antiga funcionária da casa Grace. Quando questionada, ela contou tudo. Sua razão, inveja, maldade, um pensamento áspero de que Maya estava esquecendo seu devido lugar. Jackson olhou para a pasta por muito tempo. Ele não falou. Ele não gritou. Ele apenas a fechou e a colocou suavemente sobre a mesa como um marcador para o tempo em que ele desapontou alguém que lhe era querido. Ele não desceu por muitas horas. Naquela noite ele se sentou na cama de Ava depois de ajeitá-la. Ela estava mais velha agora, ainda pequena, ainda gentil, mas mais cuidadosa. Ela olhou para ele. Você pensa nela também, certo? Jackson piscou. Sim, eu penso. Ava brincou com a borda de seu cobertor. Ela não pegou o pai. Eu sabia disso naquela época. Eu sei, Jackson disse suavemente. Ele estendeu a mão para a dela. Eu deveria ter falado naquele dia. Eu deveria tê-la defendido. Ava não falou a princípio, depois calmamente. Eu acho que ela teria desculpado você se você lhe dissesse o que era real. Jackson desviou o olhar. Ela merecia mais do que o meu silêncio.
Eu deixei a preocupação guiar minhas palavras. Eu deixei meus sentimentos fortes me manterem parado. Ele se levantou dando um beijo suave na cabeça de Ava. Se eu a vir novamente, ele disse gentilmente, eu não vou esperar. Eu vou dizer tudo o que eu deveria ter dito. E eu a defenderei por você pela vida que quase deixamos escapar. T. Na manhã seguinte, enquanto lia o jornal, um pequeno título colocado na parte de notícias locais o fez parar de respirar. De criança sem teto, a doadora de Esperança Maia inicia a escola gratuita para crianças carentes. Lá estava ela na foto em frente a um lugar simples de tijolos rodeada por jovens. Seu cabelo claro estava preso para trás, seu vestido simples, mas seus olhos, os mesmos olhos calmos e brilhantes que ele tinha vindo a gostar, brilhavam com um objetivo claro. A matéria contava a história de uma menina que havia crescido sem ser lembrada, mas que escolheu não deixar outras crianças se sentirem do mesmo jeito. Mencionava dedos com giz, ferramentas de arte gratuitas e petiscos noturnos que ela mesma havia cozinhado. Contava como ela fazia cada criança se sentir importante. Jackson leu 3 vezes. Então ele se levantou, foi para o quarto de Ava e lhe deu o jornal. Ela respirou fundo rapidamente. É ela. Sim, ele disse. É hora de trazê-la de volta. E desta vez ele não deixaria o silêncio falar. Ele falaria com seus verdadeiros sentimentos. O sol da manhã brilhava suavemente pelas janelas da sala de aula, colorindo o espaço em tons de amarelo quente e ouro brilhante. Maia, como de costume, caminhava entre as pequenas mesas de madeira com calma felicidade, corrigindo uma letra mal feita, desfazendo uma pulseira, dizendo a uma criança quieta para desenhar além das bordas. Foi uma manhã normal, até que a porta se abriu lentamente. Ela mal olhou para cima, provavelmente um pai atrasado, ou um ajudante, mas então ela parou no meio da conversa, sua voz presa. Parada ali na abertura da porta, estava a Ava sozinha. A menina vestia um vestido de verão amarelo brilhante, seu cabelo cacheado preso com uma fita rosa, e em suas mãozinhas ela segurava algo embrulhado em tecido apertado com muita força. Ela não disse palavras, apenas sorriu e caminhou lentamente com propósito claro em direção a Maia. Maia se levantou, as mãos tremendo. Ava. A sala de aula ficou silenciosa. As crianças sentiram que algo estava acontecendo. Algo importante. As cores pararam. As conversas pararam no meio de serem suaves. Eva chegou a Maia e colocou os braços em volta de sua cintura. Eu senti sua falta, ela disse gentilmente. Muito. Antes que Maia pudesse falar, outra figura apareceu na porta. Jackson. Ele entrou na sala com firmeza calma, sem roupas elegantes, sem proteção. Apenas ele e uma camisa simples, mangas dobradas. Seus olhos permaneceram em Maia, como se ela fosse a única coisa que o mantinha firme no chão. A respiração de Maia parou. Por um momento ela não conseguia se mover, não conseguia fechar os olhos. Jackson parou quando ele entrou totalmente. O olhar de cada criança estava nele agora. O grupo inteiro prendeu a respiração. Ele começou a caminhar lentamente entre as linhas de pequenas mesas e papéis marcados até chegar a ela. Então, calmamente, ele se ajoelhou. Ali mesmo no tapete da sala de aula, em volta de ferramentas de escrita e sapatos gastos e inocência. Sons de surpresa preencheram o cômodo. Um menino pequeno disse suavemente: ele vai casar com ela. Uma menina fez um som feliz. Alguém aplaudiu cedo demais. Jackson sorriu apenas um pouco, depois abriu a coisa das mãos de Ava, um pequeno anel de madeira cortado, não perfeito, mas adorável. As palavras "sua família", escritas de forma não reta na madeira. Eu não tenho pedras brilhantes, Jackson disse, sua voz rouca. Eu não tenho uma fala impecável, apenas este anel que Ava fez porque ela queria que ele compartilhasse o que sentimos.
Ele olhou para Maia, olhos brilhando com tudo o que ele nunca havia falado antes. Você disse uma vez que não precisava de coisas chiques, apenas do que é real. Eu a desapontei quando era mais importante. Eu deixei a preocupação e os sentimentos fortes do ego falarem mais do que o carinho. E por isso vou me arrepender a cada dia que eu viver. Ele estendeu a mão para a dela, sua voz mais calma agora. Mas hoje eu vim com a única coisa que me resta, meus sentimentos e uma promessa. Maia, você voltará para casa, não apenas para um prédio, mas para nós, para esta família que nunca se sentiu completa sem você. A sala ficou em silêncio. Então uma palma, depois uma segunda, e de repente a sala de aula explodiu em som. Crianças pulando, gritando, batendo as mãos, se movendo em pura felicidade. Maia ficou imóvel, as mãos sobre a boca, enquanto as lágrimas caíam livremente. Ela olhou para Ava, olhos grandes de esperança, depois para Jackson ajoelhado sem mostrar perfeição, mas humilde. Ela assentiu, sua voz mal ouvida, através dos sentimentos em seu coração. Sim. Pois é. Jackson soltou o ar como se não respirasse há um ano. Ava gritou de alegria e colocou os 2 braços em volta da cintura de Maia, abraçando-os apertado. Maia colocou o anel de madeira em seu dedo tremendo, enquanto a sensação dele de tudo o que ele representava parecia real em sua mão. E naquela pequena sala de aula cheia do cheiro de giz e cola pegajosa, o amor voltou, não vestindo tecido elegante, não iluminado por lustres pendurados, mas trazido por mãos pequenas, moldado em madeira suavemente, contado por uma criança que uma vez parou de confiar na maravilha até que Maia chegasse. E agora, Maia estava de volta para casa. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada cheia de emoção, de carinho, tristeza e salvação. A história de Maia nos lembra que a bondade real nunca desaparece, que os corações podem se curar e que família não é apenas sobre parentes, mas sobre as pessoas que escolhem ficar, confiar e amar. Você não importa o quê. Se esta história tocou, você fez você sorrir ou trouxe uma lágrima aos seus olhos, pedimos que se junte ao nosso grupo crescente. Inscreva-se em Histórias que Movem a Alma para mais contos fortes e cheios de sentimento que curam o espírito e aquecem o coração. Compartilhamos histórias que são importantes, histórias que nos ajudam a lembrar o que significa ser uma pessoa. Até a próxima, fique bem. E nunca pare de confiar em novas chances.